tenho raízes mortas. Elas se calhar por aqui. Que raio de praga é esta? Mas estou muito aborrecida. Vou ter que cortar folhinhas. Oh. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Se são novos por aqui, o meu nome é Rita e neste canal eu falo sobre plantas, chatamente sobre plantas, para ser mais precisa. Portanto, as plantas têm sido nos últimos tempos a minha paixão. Nem toda a gente partilha este amor e, portanto, ter uma plataforma, ter um grupo de pessoas com quem se possa falar assim sobre plantas, divagar, partilhar experiências, não tenho e, portanto, decidi criar esta plataforma para poder falar com vocês e espero muito sinceramente que falem também comigo sobre as vossas experiências, partilhem truques e dicas. Estamos sempre a aprender e às vezes é uma questão só de olhar para as coisas com outra perspectiva, não é? E, se calhar com aquela planta podia fazer o mesmo com as minhas. Portanto, sejam bem-vindos e vamos a isso. Esta plantinha é um Syngonium albo. Eu adquiria há relativamente pouco tempo. Ainda está no vaso original com que me foi vendida. A pessoa foi um particular que eu encontrei num grupo de Facebook sobre plantas e partilha de plantas e venda de plantas de uma forma muito mais direta. Eu já queria esta planta há algum tempo, mas nas lojas não apareceu exatamente a planta que eu pretendia. Originalmente ela tinha 3 folhas e lamento dizer-vos que a primeira acabou por murchar e morreu. Não sei exatamente o que é que aconteceu, se ela não gostou da transição, se foi alguma coisa que eu lhe fiz, o sítio onde a coloquei. Eu vi sempre várias pessoas que têm esta planta a dizerem que são plantas, os Syngoniums em particular, são plantas que crescem muito rapidamente, que dão imensas folhas e as pessoas muitas vezes nem sabem o que é que lhes hão de fazer. Eu estou com, acho eu, espero que não, mas acho eu, com o problema oposto. Portanto, aquela folhinha de baixo acabou por morrer, eu tive que a tirar. Esta parece-me que está a ficar, ou é uma questão de posição da planta, né? Se ela estiver um bocadinho mais direita ela não parece estar a murchar, mas eu não sei se ela não está a querer perder-se. Por outro lado, tenho aqui neste nodo várias raízes a quererem se formar, não sei se conseguem ver daí, e temos uma folhinha a espreitar, uma folhinha nova. Portanto, se ela vai sobreviver, se está com vontade de sobreviver, não há melhor altura para a colocar num vaso e num substrato melhor do que agora. Ainda que eu não goste de transplantar plantas quando estão a investir em folhinhas novas, quando há folhinhas novas a caminho. Por outro lado, acho que esta em particular vai apreciar ser transplantada para ajudar nesta jornada. Esta, por outro lado, é a minha roia. As roias são aquilo que que nós também chamamos as flores de cera, porque dão umas flores lindas e maravilhosas e parecem mesmo quase cera ou quase porcelana. E eu apaixonei-me por roias. Eu não conhecia, é uma vergonha eu dizer uma coisa destas com esta idade, mas eu só descobri que estas plantas existiam o ano passado. Eu comprei logo esta, que é a roia Matilde Splash. Matilde tem assim estas folhinhas pequenas e Splash porque tem estas marcas acinzentadas, não é? São assim quase sardas prateadas. Há aqui umas que são quase totalmente prateadas. Eu diria que é quase um pezinho de Matilde Silver e não só apenas Splash. Acho que o Splash nestes casos é bastante redutor. E ela está com um problema, acho eu. Ela inicialmente era uma coisinha assim pequenininha, portanto vinha só num vaso 9 cm, salvo erro, muito pequenino.
Entretanto, ativou-me. Eu tenho que eu consiga contar, tenho cerca de 9 pontos ativos de crescimento e ela rapidamente começou a trepar por este suporte improvisado que eu fiz, com um cabide velho de arame. Entretanto, comecei a achar que ela não estava a crescer ao ritmo ou seja, ela estava a crescer muito bem, começou a crescer muito bem e eu comecei a ficar com a sensação, a determinada altura, que o crescimento dela já não estava a ser tão ativo. De certa forma parece que ela quase que estagnou no tempo e eu não percebo bem porquê. Por outro lado, e acho que tendo identificado o motivo, hoje vamos ter que tratar dela porque eu quero acreditar que se passa qualquer coisa aqui no sistema radicular, porque há uns tempos para cá, inicialmente achei que era um pó. Pó, pronto, as prateleiras ganham pó e é pó. E eu limpei o pó, troquei esta planta de sítio e à volta do vaso desta planta, continuam a aparecer pó. Caramba, tenho prateleiras grandes, tenho móveis onde ela estava inicialmente também com algum comprimento e o pó aparecia-me à volta desta planta. Eu não sei identificar o que é. Sei que é bicho. É bichinho. E eu levanto o vaso, espreito para esta planta e no fundo do vaso, pasmem-se, pó. Agora vocês daí não veem, mas garanto-vos que tenho o fundo coberto de uma coisinha, de um pozinho branco. Comecei a desconfiar que pudesse ser algum tipo de praga. Confesso que das pesquisas que fiz ainda não consegui identificar que praga é, mas é praga. O meu filho tem uma espécie de lupa, um microscópiozinho que parece uma lupa, mas digital. E eu usei esse microscópio para ver se conseguia perceber que pó era este, que praga era esta, e não consigo. Só sei que mexe. Podiam estar mortos, mas não estão. Portanto, está tudo desinfetado. Ela vai para a quarentena. Só a pus aqui ao lado desta porque preciso tratar das duas, mas vai ser a última. Portanto, eu primeiro vou tratar desta e depois vou lavar as mãos, vou limpar tudo e depois então vou tratar dela. Porque eu creio que tenho o solo desta planta completamente infestado com qualquer coisa. Não me interessa, não quero saber o que é, quero eliminá-lo. Porque acredito que é isso que está a fazer com que a minha planta tenha abrandado o crescimento. Ela neste momento não está, se está feliz, não está tanto como esteve. Eu quero muito que ela dê flores, porque eu adoro estas folhas, mas o que me fascina neste género de plantas são as flores. Eu sei que não são plantas muitas vezes, esta espécie em particular não é muito fácil de produzir flores, mas eu sei que já tenho aqui um pedúnculozinho, vocês se calhar daí não veem, mas está aqui um pedúnculozinho que é possível que venha a dar flores e portanto eu não o quero perder, não é? Porque as plantas se entram em stress, primeiro param de crescer e depois abortam tudo aquilo que não é essencial e eu não quero. Eu quero que ela continue feliz e contente e que não deixe de crescer. Portanto, vamos a isso. Então, vamos começar por esta, até porque vai ser uma coisa muito rápida, acredito. É uma simples transplantação. Tenho aqui um restinho ainda de uma mistura que usei anteriormente. Vamos ver como é que estão estas raízes. Também pode ajudar, olhando para as raízes, perceber o que é que se pode estar aqui a passar. O que é que eu tenho aqui? Tenho raízes mortas. Isto foi com certeza excesso de água. Vou só limpar aqui o melhor possível para perceber se há alguma destas raízes que tenha salvação. Tudo o que esteja podre ou a apodrecer eu vou tirar, porque propaga-se se nós não tirarmos tudo o que tiver em vias de
apodrecer, pode estragar. Isto são raízes mortas, ok? Eu vou passá-la por água para perceber exatamente qual a extensão do estrago, porque assim com terra não estou a conseguir perceber o que é que se passa. Vou lavar e já vos mostro. Ora bem, não são novidades muito promissoras. Depois de lavadas, estas raízes têm este aspecto. Não é o melhor. Idealmente esta planta a estar em vaso até mais ou menos este sítio devia ter raízes daqui para baixo, portanto tem 3 nodos, 1, 2, 3, todos os 3 deveriam ter raízes, não têm. Portanto, o que é que eu vou fazer? Decisão de última hora, vou colocá-la em água e esperar pelo melhor. Vou esperar que este em particular, este aqui ainda tem algumas raízes a quererem formar-se. Este tem esta, portanto é deste segundo nodo que sai este conjunto de raízes, que também não tem um aspecto muito saudável. As raízes de água e raízes de solo não são iguais, não têm as mesmas capacidades, mas dado o estrago eu acho que vou tentar recuperar esta planta em água. Estas raízes eu dou-lhes um toquezinho e elas desfazem-se completamente, portanto vou limpar o mais possível e vou colocá-las em água. Toda esta raiz está meio acastanhada, mas está durinha, só que à ponta é que está mole, portanto eu não vou correr grandes riscos. Ela se calhar por aqui. Não sei como é que estas raízes vão reagir à água, mas na realidade o que eu quero é raízes novas, porque estas, mesmo que sobrevivam, não sei se vão recuperar completamente ou se vão acabar se a planta vai acabar por abortar estas raízes de qualquer das formas. Portanto, vou buscar um recipiente com água limpa e já voltamos a conversar. Todos os 3 nodos estão submersos. Eu vou colocar só aqui uma gotinha deste fertilizante, sim, uma basta. E o que é que eu vou acrescentar também? Vou acrescentar um pezinho de uma pothos, de um epipremo, porque estas plantinhas são ótimas para ajudar outras a ganharem raízes, porque libertam uma hormona de crescimento na água. Vou resguardá-la da luz do sol, mas mantê-la em boas condições de luminosidade. Pronto. E o meu Syngonium album está tratado para já. Espero que recupere. Por fim, vamos então tratar desta roia. Este vaso eu vou ter que o desinfetar, vou deixá-lo por aqui para já. Isto vai tudo para o lixo, portanto eu vou retirá-la de forma a que fique tudo junto para ir tudo para o lixo da mesma forma. Sim. Este vaso está cheio, parece assim um bolor branco. A melhor forma de explicar é assim, parece uma camada de qualquer coisa branca. As raízes, nem consigo perceber bem. Algumas estão-se a partir, sim, estas raízes não estão em condições. De facto, mesmo aqui consigo ver algumas manchas de qualquer coisa branca. Não sei se daí vão conseguir ver, mas por exemplo aqui tem assim uma névoazinha, parece branca. Isto está aqui a acontecer qualquer coisa com as raízes da minha planta e eu não consigo perceber que raio de praga é esta, mas estou muito aborrecida. Basicamente estão a comer as raízes da minha oia. Ela descasca. Elas neste momento só têm este fiozinho cá dentro, portanto esta planta está claramente em sofrimento. Ainda bem que estou a tirá-la deste vaso. Estou mesmo chateada. Ela estava a crescer tão bem, tão bonita. Pronto, acho que faz parte, não é? Ter que lidar com
com estes percalços. Isto no solo nunca me tinha acontecido. Se eu soubesse, tinha reagido ou tinha tomado logo algum tipo de atitude nos primeiros sinais de pozinho no móvel, mas não estava informada a esse ponto. Portanto, espero que sirva de lição também para algum de vocês. Isto é absolutamente incrível. Eu não sei se esta planta, da forma como está, vai ter salvação. Por muito que me custe, ela está a desfazer-se completamente nas minhas mãos. Mas eu vejo este pozinho branco, quase este bolor branco por todo o lado. Portanto, esta é uma planta. Mas estas raízes estão muito danificadas. Eu vou ter, muito provavelmente, que cortar estas plantas, que é uma pena. São tão lindas, estavam tão bem. Ela neste momento aqui está a abortar um ponto de crescimento, estava a secar. Era todo verdinho. Já não é. E vou ter que lavar esta planta com muita água, muito abundante, e fazer aqui qualquer coisa de muito drástica. Para já vou pô-las no meu chuveiro, vou-lhe dar uma chuveirada valente, tentar limpá-la o máximo possível, tanto as folhas como as raízes, eliminar este sol todo, deitar isto tudo no lixo e pronto, e depois tentar desinfetar as raízes ou o que ficar delas, e até lá vou pensando no que é que vou fazer a seguir. Portanto, depois de lavar as plantas, o que eu fiquei com isto são tudo raízes descascadas, por assim dizer, elas vão acabar por morrer. Esta planta está em bastante sofrimento, portanto vai precisar aqui de uma ação drástica. Vou-lhe colocar apenas umas gotas de água oxigenada, não mais do que isto. Vamos ver. Tentar mergulhar só as raízes, mas eu acho que vou ter que cortar folhinhas. Acho que vou ter que cortar folhinhas. Cortei as 4 folhinhas de baixo para ficar com mais caule. Elas em princípio desenvolvem raízes também aqui através do caule. Eu vou-lhes dar mais essa oportunidade. E as raízes não me parece estar nada a fervilhar. Esta é uma bifurcação, portanto tinha apenas um sistema radicular. Eu vou eliminar aqui, separá-las, tirar também folhinhas de baixo. Acho que vou cortar isto tudo. Pronto. Esta fica sem nada, portanto, mas vou mergulhá-la na mesma. Esta aqui tinha tanto potencial, tem um padrão tão bonito de prateado. Custa-me imenso ter que fazer isto, mas vai ter que ser. Esta é grande, já lá vou. Vamos a esta. Esta também começou com muito pouco variegação, né? Muito pouco silver, mas depois deu-nos aqui umas quantas folhinhas. Esta meia-lua é absolutamente fantástica, adoro. Portanto, há esperança, não é? Vamos manter o otimismo. Eu vou tirar mais uma vez as folhinhas de baixo. Agora aqui. Vou ter que separar, porque isto é uma planta demasiado grande para qualquer sistema radicular que se forme, sendo tão novo.
a consiga suportar. Portanto, vou ter mesmo que a cortar em vários sítios para garantir para lhe dar alguma probabilidade de sobreviver. Vou cortar estas folhinhas. Fica assim. Aliás, este ponto cá em cima de crescimento acabou de sair, portanto ela estava mesmo a abortar qualquer novo crescimento em que pudesse estar a trabalhar. E agora aqui vai ser um bocadinho à la carte, na realidade. Aqui vou talvez fazer plantas com 3 nodos de folhinhas. Ela está bastante viva aqui, sai assim uma seiva branca. Portanto, ela viva está, pode ser que nada esteja perdido. Isto me partir o coração. Nem imagino como está a gostar de fazer isto. Vou continuar a cortar. Não temos grande opção. Vou cortá-la aqui. Vou mesmo eliminar e tentar recomeçar esta planta. Pronto, é o que eu estou a fazer, como vocês veem, não vou arriscar. Estou a arriscar, mas de outra maneira, na realidade é isso. Pronto. Cortar assim. Pronto, está feito. É isto. Este assim com um pezinho mais comprido. Vou experimentar pô-las em terra, em substrato. Eu nunca fiz nada disto, arroias, ok? Nem nada nunca de tão drástico a planta nenhuma. Mas parece-me que não tinha outra solução. Por favor, digam-me se numa situação destas se fariam de outra forma. Mas eu vou experimentar colocar estas plantinhas todas num único vaso, num substrato com bastante drenagem, que eu acho que lhe estava a fazer falta isso, era a drenagem. E se calhar o excesso de umidade, de água, fez com que os bicharocos se instalassem e devorassem basicamente o sistema radicular desta planta. Eu não sei se vocês daí conseguem ver, mas eu posso tentar mostrar. Aqui ao longo do caule algumas raízes estão a tentar emergir. É com essas raízes que eu estou a contar para conseguir salvar estas plantas, e se tudo correr bem vamos ter vários vasos em vez de termos só um com 9 pontos de crescimento. Espero com isto não só recuperar a planta, que é o que eu quero efetivamente, como ter vários vasos dela. Ou seja, ainda tem uma altura boa de vaso, para elas não estarem sempre a tombar. Eu agora quero que elas se foquem nas raízes e que comecem aos poucos a recuperar. As roias são boas para nós irmos testando a hidratação pelo toque das folhas. Se nós apertarmos assim entre os dedos a consistência das folhas e elas estiverem rijinhas, está tudo bem. Se começarem a ficar moles, é sinal de que a planta não está, ou precisa de rega, não é? Ou no caso destas pode significar que elas não estão a recuperar, não estão a absorver água suficiente para se salvarem. E pronto, estas ficam assim.
E agora estas que são mais pequeninas. Vou pôr esta que é maior, aqui assim ao centro. E esta mais pequenina assim à frente. E agora estas que tinham as vainas, não sei como é que digo em português, mais compridas, vão ficar juntas. Vou-lhes dar se calhar um suporte. Ao mesmo tempo está durável, não está? Mas eu gostava que estivesse durável pelos motivos certos e não por causa desta praga chata. Não sei se vou conseguir pôr uma molinha, de maneira a assegurá-los, de maneira que seja aqui entre nodos e não nos nodos. Pronto. Vou hidratá-las e vou-lhes colocar um bocadinho de fertilizante e depois é esperar. Eu volto já. Pronto, e aqui estão elas, as minhas plantas em desespero total de algum cuidado e atenção extra. Este confesso que me preocupa mais, nunca fiz nada de tão drástico a uma planta minha, mas acho que não tinha outra solução. Esta, não sei se vai abortar a folha nova, é possível que o faça, até porque estou a achar muito amarela. Pode ser só variegação, né? Mas pode ser já a folha a morrer. De qualquer das formas, eu estou mais focada, não me interessa tanto a folha, porque as folhas acabam por surgir, quero mesmo que ela recupere as raízes. Pronto, e é isto. São estas as minhas plantas a precisarem de ajuda. Espero que tenham gostado, que vos tenha sido útil também. Eu nunca passei por esta situação, portanto, qualquer comentário que me ajude a ter sucesso é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Qualquer coisa, sei lá, tipo de luminosidade, quantidade de rega, é suposto deixar o substrato secar mesmo na totalidade ou não é viável. Conto convosco também. Obrigada por estarem desse lado mais uma vez. Até à próxima.